Ouça agora Labcast, um podcast para quem quer fazer podcast. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso 7º programa no podcast Labcast, o seu podcast para criar podcasts. Nesse programa de hoje, vamos falar da divulgação de seu podcast. Não adianta nada fazer um super programa, conseguir entrevistas, vinheta e tudo mais e ninguém ouvir o programa, não é mesmo? Eu sou Donald, Dilly Donald. E eu sou Fenelon Milhomem. Venha conosco nesse incrível mundo dos podcasts. Labcast. Muito bem, Fenelon. Nessa fase do nosso programa, é esperado que os ouvintes já tenham 80% de seu podcast resolvido. A edição do áudio, a arte da capa e o compartilhamento nas plataformas. Então, o que é que falta para termos um programa? Bem, Dilly, nessa fase do processo, se nossos ouvintes ainda não têm esquematizado todos os processos de que falamos, é interessante que eles revejam os programas anteriores. Para isso, é muito simples, não é, Dilly? É muito fácil, Fenelon. Se o ouvinte perdeu o programa que passou na UFT-FM, basta entrar no Spotify e pesquisar por Labcast e ele vai ter acesso a todos os nossos programas e também o link para fazer o cadastro na plataforma Avacanoeiro. Qualquer dificuldade, basta entrar em contato pelo e-mail labcastuft@gmail.com. Agora que nós já temos nossos avisos e nosso ouvinte já está antenado, vamos tratar do nosso tema de hoje, né? Sim, chega de enrolação. O principal passo para fazer uma divulgação correta de seu podcast é ter consciência do seu público-alvo. Não adianta nada você fazer divulgação de um podcast gospel em ambiente infantil, ou fazer um podcast infantil e divulgá-lo no grupo da balada. E não é que esses públicos não se conversem, ou que a divulgação não possa surtir algum resultado, mas não vai ser a forma mais abrangente de conseguir ouvintes para seu programa. O que dá certo na maioria das vezes é analisar qual é o público-alvo e sua faixa etária. E nada de fazer propaganda em mídias tradicionais, como rádio, TV ou jornal. Se para outro tipo de produto essas mídias já são obsoletas, para o podcast mais ainda. Ainda mais considerando que quem ouve um podcast geralmente não tem muito apego à mídia tradicional. E nem é preciso gastar muito dinheiro não, Dilly. Fazer a divulgação do seu podcast em suas próprias redes sociais já surte um bom efeito, principalmente se você realmente tem conhecidos na área de que vai discorrer. O principal é conseguir passar uma imagem de segurança naquilo que se está dizendo. Depois de atraído o público, vem a parte de mantê-lo ativo e compartilhando seu conteúdo. Mas para quem tem alguma grana, pode fazer a divulgação do seu podcast através das plataformas digitais, como o Google e o Facebook Ads. Há ainda no próprio Spotify a possibilidade de fazer propaganda de seu podcast. Aí é um up a mais para quem está nesse mundo dos podcasts. É claro que divulgar seu conteúdo para amigos e familiares também é algo que pode acrescentar muito. E uma última dica para que seu conteúdo seja bem ranqueado é fazer postagens com regularidade. Os algoritmos entendem que um conteúdo regular é mais importante que um que só corre vez ou outra e sem nenhum tempo certo. E não precisa ser um podcast por dia ou por semana. Você pode postar seu programa uma vez por mês, mas seja bastante rigoroso nisso. Se começar a postar no dia 1º de cada mês, faça o possível para postar novamente no mês seguinte, no mesmo dia. E assim encerramos o programa de hoje. Não se esqueça de se cadastrar para fazer o curso online de como fazer seu podcast do zero, disponível na plataforma de cursos online da UFT, avacanoeiro.uft.edu.br. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.
Você ouviu Labcast, um podcast para quem quer fazer podcasts. Labcast.